Hoje você vai conhecer o trabalho e os planos do Instituto Presbiteriano Crianças do Brasil. Vendas online crescem e garantem bons negócios no fim do ano. Safra brasileira deve fechar 2022 com recorde de 278 milhões de toneladas. Coro e orquestra da Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresentam cantata de Natal no Mackenzie. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Está começando mais um Notícias do Bem. Hoje é quarta-feira, dia 15 de dezembro. Que bom que você está com a gente aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. A partir de agora, pelas próximas 2 horas, a gente tem compromisso para muita informação. Além de todos os destaques que você acabou de conferir aí, a gente vai ter outros tantos assuntos importantes para tratar com você ao longo do nosso programa desta quarta-feira. Então, fique à vontade, seja bem-vindo. Tainá está aqui também com a gente para mais um programa nessa quarta-feira. Pausa dramática. É. Deu aquela olhada colorida aqui. Tá tudo colorido aí. Hoje os figurinos não combinaram. Não. Hoje ela tá de roxo, eu tô de azul. Eu tô mais formal, ela tá mais informal. Hoje a gente fez aqui um contraponto de figurinos. Um contraponto. Tá ótimo também, né? Olá para você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso Notícias do Bem. Eu convido você a, claro, né, a sentir-se à vontade, como? Participando da nossa programação, deixando aqui a sua mensagem no nosso chat, dando um boa tarde para nós, um olá, dizendo como você está nessa manhã de quarta-feira, dizendo como está o seu dia, o que você está fazendo agora? Me conte aí, deixa aí a sua mensagem, o seu recadinho para nós, que eu quero ler tudo. E o meu outro pedido é que você participe curtindo esse vídeo e compartilhando também com mais pessoas, com seus amigos, familiares, com todos os seus contatos aí. Todos é muito, né? Mas pelo menos os primeiros que você mais interage, que você tem uma intimidade, né? Porque aí é mais fácil de você encaminhar sugerindo um canal que você confia e a pessoa fala, olha, gosto das dicas do meu amigo, vou assistir. E outro convite é caso você esteja aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito em nosso canal, o meu convite é que você se inscreva em nosso canal e faça parte aqui do IP Pinheiros, né, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Seja muito bem-vindo para participar não só do Notícias do Bem, mas de toda a programação da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Verdade. Olha, hoje a gente tem muita coisa para mostrar para você, então vamos começar. Vamos começar. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros deu início a uma nova programação, a Madrugada de Oração. E muitos membros e visitantes estiveram presentes para um tempo de clamor e pedidos diante de Deus. Vamos ver como foi. O dia nem tinha amanhecido e a movimentação já era grande no estacionamento da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O Francisco veio de Curitiba. Ele programou a viagem que tinha como destino o Rio de Janeiro, com uma parada obrigatória em São Paulo para participar com a família da Madrugada de Oração. A gente acompanha o YouTube, né, o canal da igreja, né? Já tem algum tempo que a gente segue a igreja pelo YouTube. A gente sempre participa dos cultos ao vivo. Então a gente se programou porque tem visto a chamada, né, que teria essa reunião de oração de 5 às 6. E como é o horário que eu passo por São Paulo quando eu estou indo para o Rio de Janeiro, para a casa da minha mãe, então eu me programei para parar aqui, para participar do culto, porque era uma vontade nossa conhecer a igreja e participar de um culto, né, com o pastor Arival e o pastor Hernandes. Legal. Então como é que é para você fazer isso? Estar aqui hoje, é a primeira vez sua, como é que é para você estar aqui? É gratificante, né, porque Deus, Ele, na verdade, Deus programa a nossa vida e a gente cumpre aquilo que Deus quer. Então, a gente se programou, pedimos a Deus. Ontem choveu muito em São Paulo, choveu bastante, eu fiquei preocupado, né, que estava vendo pela televisão, mas eu conversei com Deus, falei, se for para ir à igreja, quando a gente chegar no horário que eu sempre passo na madrugada, não vai estar caindo essa tempestade, o tempo vai estar bom,
e eu vou parar na igreja. E assim foi. Então, Deus queria que nós viéssemos aqui participar desse culto. Alguma bênção tem para nós. Não sabemos qual, mas tem. E muitos membros e visitantes também vieram em família para orar. Porque hoje, nos dias como estão difíceis, então, quando tem a oportunidade de buscar o Senhor, devemos estar na presença dEle. Ainda mais de madrugada, né? Ainda mais de madrugada. Nossa, é uma maravilha, né? Estarmos aqui junto com os irmãos, adorando a Deus. E é uma forma de a gente avivar, né? Estar junto, avivando não só nós, como as outras pessoas também. Para puxar, né? Porque não é fácil acordar essa hora da manhã, né? Mas só de a gente pensar que a gente vai estar aqui junto, congregando, Deus já empurra a gente, dá uma força para a gente, fortalece nosso coração e o nosso corpo, né? É isso, é um louvor, uma honra estar aqui. Momentos de oração de joelhos, clamor, intercessão e louvor marcaram a madrugada. O idealizador do projeto, Reverendo Hernandes Dias Lopes, trouxe uma devocional sobre o poder da oração. Os apóstolos oraram, Jesus orou, os pais da igreja oraram, os nossos irmãos do passado, os reformadores oraram, os nossos pais oraram, e nós estamos aqui, nesta manhã, buscando a face de Deus. A minha proposta para o pastor Ival da madrugada de oração foi baseado na experiência que tivemos na Coreia, e como a igreja entendeu lá na Coreia que a oração é a alavanca principal para o crescimento espiritual da igreja e numérico da igreja. E num tempo de tantas lutas, de tantas dores, de tantas lágrimas, a igreja precisa voltar-se para o Senhor. Não apenas para pedir bênçãos, mas para desejar o Deus das bênçãos. Para buscar a Deus, porque Ele é a fonte de toda a vida, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa recompensa. Ele é o Deus da nossa salvação, o Deus da nossa vida, da nossa família, dos nossos pais, da nossa vida e dos nossos filhos. Então, esta primeira madrugada de oração já foi uma experiência tão linda, tão maravilhosa. A igreja respondeu, a igreja compareceu e nós só temos que agradecer a Deus por esta dádiva tão preciosa. Mais de 200 pessoas vieram participar presencialmente e mais de 1.000 acompanharam pelo YouTube, na IPP-TV. O projeto deu tão certo que a partir de 2022 haverá a madrugada de oração todos os meses. Graças a Deus nós tivemos aqui mais de 200 pessoas nesse primeiro culto. E eu creio que o pessoal está pedindo, está desejando, Deus está movendo através do Espírito Santo o coração das pessoas para buscar a Deus. Então nós temos os cultos de oração, normalmente, de segunda a sexta, às 6h30 da manhã, todos os dias. E uma vez por mês, a partir de janeiro, nós vamos ter agora essa madrugada de oração às 5 horas da manhã. Então, venha orar conosco, venha participar conosco. Acreditamos que foi uma reunião abençoada. Nos surpreendeu a quantidade de pessoas, porque, afinal de contas, tiveram que levantar 3h30, 4 horas da manhã para chegar aqui. Mas nós estamos muito contentes, muito alegres, porque temos oportunidade mais uma vez de orar a Deus para agradecer por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, pela salvação. Esse ano foi um ano difícil para todas as pessoas do mundo, mas a nossa igreja foi muito abençoada. Recebemos muitas pessoas, estamos tendo a oportunidade também de ajudar muitas pessoas com as cestas básicas e muito trabalho aqui na igreja. E acreditamos que o ano que vem será um ano muito melhor, com muito mais atividades que poderemos fazer aqui e também continuar com os nossos cultos e as pregações online, atingindo todo o Brasil. Muita gente se programou para orar nesse horário. Foi uma bênção, eu me programei durante essa semana, enfim, para poder dormir mais cedo, para acordar mais cedo para estar aqui com os irmãos. Não esperava estar tão cheio, é uma bênção ver como a igreja se mobilizou para essa programação de oração. A palavra foi uma bênção, período de louvor também, momento de oração também, que a gente pôde se colocar de joelhos diante do Senhor e buscar em oração as bênçãos, para a nossa vida e para a nossa igreja. No fim, tempo de comunhão e café da manhã para todas.
Muito bacana essa programação, né? Foi muito Ela vai especial. se repetir, acho que pelo menos uma vez por mês aí. Vamos ver como é que vai ficar a programação do ano que vem, mas acreditamos que pelo menos uma vez por mês a gente vai ter esse encontro aí nas madrugadas para oração. Vai ser muito bacana. Ai, foi um culto muito especial, foi muito bom mesmo. E lotou, viu? Sim. Você acha que acordar às 5 da manhã não foi difícil, não, foi bom. Bom. Com a volta das chuvas e a melhora do nível dos reservatórios das hidrelétricas, o governo decidiu reduzir o acionamento de usinas termoelétricas em dezembro. A medida pode diminuir o custo médio de geração de energia no país, mas não deve refletir, pelo menos de imediato, em barateamento das contas de luz para os consumidores, infelizmente. A energia gerada por usinas termoelétricas, além de mais poluente, é mais cara que a hidrelétrica. Por isso, o maior uso das térmicas acaba se refletindo em aumentos de tarifas para os consumidores. Viveu isso esses últimos meses, aí a conta cada vez mais cara. Mas quem vai participar do Notícias do Bem para falar com a gente sobre esse assunto é o professor da Escola Politécnica da USP, Guto Assi. Você também pode participar com a gente desse bate-papo, né? Você pode deixar sua pergunta ou fazer o seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação, não só para falar a respeito desse tema, mas também para falar a respeito de todos os temas do nosso Notícias do Bem. Fique à vontade para interagir com a gente, esse espaço é todo seu. Nós esperamos a sua participação aqui. Aliás, já tem gente participando, não tem, Tainá? Tem sim, tô só de olho aqui, com ele comprido no celular, né? Ricardo Reis já deixando um recadinho, que já fez oração por todos nós aqui, viu, Roberto? Obrigado. Muito bom. João Manuel, Delva Souza, bom dia, Tainá e Quirino, paz, irmãos, de Uruará, Pará, Jean Amaro aqui também, deixando um recadinho, Marinaldo Veras, só coisas boas, Paraíba, Piauí. A Delva colocou aqui, que bênção, deve ter sido para quem participou dessas reuniões de oração, para quem participou presencial e online, porque também foi transmissão. Também. Acordar cedinho em casa, tem transmissão. também dá para participar. E a Sara Vasco também deixando várias carinhas aqui com coraçõezinhos, né, no olhinho aqui de amores. E a Deluce Melo, a paz, irmãos queridos, bom dia. Muito bom, e claro, nosso reverendo Marcos Severo aqui deixando a sua mensagem. Lembrando que nós estamos conectados, né? Transmissão ao vivo na Rádio Rumo ao Sertão também. Valdenir de Campo, da JMN, Delmiro Gouveia, de Alagoas, muito bom. E Isabel Maria, também Campo Missionário da JMN, Delmiro Gouveia, também a todos fazendo-se presente. Tá esperando aí a entrevista que a gente vai fazer daqui a pouquinho sobre o Instituto Presbiteriano de Crianças do Brasil. Daqui a pouquinho, fica aí que a gente já vai conversar com o pessoal aí em Alagoas. Muito bom, os corais e a orquestra da Igreja Presbiteriana de Pinheiro se apresentaram no auditório do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Notícias do Bem, claro, acompanhou a cantata e a gente preparou uma reportagem especial para você. Confira um trechinho do que vem por aí. É Natal, cumpriu-se a promessa. Esse foi o tema da cantata apresentada pelo Coral IPP, o Coral Jovem e a Orquestra IPP no auditório Rui Barbosa do Instituto Presbiteriano Mackenzie. 130 integrantes tocaram e cantaram o evento mais importante da história.
Olha, daqui a pouquinho você vai acompanhar essa reportagem completa e vai acompanhar também outros trechos, né, da cantata de Natal aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que foi apresentada no Instituto Presbiteriano Mackenzie nesse fim de semana. E domingo agora, essa mesma cantata vai ser apresentada no culto das 19 horas aqui na IPP. Então você que quer assistir essa cantata ao vivo, já se prepare para participar no culto das 19 aqui. Ai, que legal, ó. Uma oportunidade para quem não conseguiu ir, poder assistir aqui na igreja. Muito bom. O Instituto Presbiteriano Crianças do Brasil foi fundado neste ano no interior de Alagoas e tem como objetivo promover e realizar programas de assistência social de forma continuada, permanentemente e planejada. Verdade, os projetos têm como o público-alvo crianças, adolescentes e a juventude em situação de vulnerabilidade, risco social principalmente, sem distinção de etnia, de sexo, de credo, mas quem está no Notícias do Bem ao vivo para falar com a gente sobre o Instituto e sobre os planos é o reverendo Alessandro Lucena, que é coordenador da instituição. Reverendo, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem, prazer grande em recebê-lo para a gente falar desse projeto aí no interior de Alagoas. Que prazer estar com o senhor aqui. Que prazer, querido irmão Roberto, Tainá, para nós um privilégio, né, estar participando desse digníssimo programa Notícias do Bem, como o senhor bem frisou diretamente, né, do Alto Sertão, alagoano, Nordeste querido, terra quente e cheia, né, de muitas bênçãos de Deus. Verdade, reverendo. Primeiro, né, vamos começar do começo. Como é que surgiu a ideia do Instituto Presbiteriano Crianças do Brasil? Como é que foi a implantação desse projeto nesse ano aí? Claro. O projeto se deu diante da necessidade de investir e fazer um pouco mais, não é, pela nossa população e, quem sabe, muito em breve, em todo o estado, em outras localidades, não é? Verificamos a necessidade de assistir, de acompanhar crianças carentes em estado de vulnerabilidade e risco social. Eu acredito que a Igreja Presbiteriana do Brasil, não é, tem feito um excelente trabalho em nosso território nacional e não seria diferente aqui no sertão alagoano. Não é? Pregando o evangelho de porta em porta, fazendo visitas e conhecendo a realidade social, não é, de nossa cidade, apesar dos grandes esforços já empreendidos na promoção do bem e no cuidado da criança e do adolescente, por que não? Não é? Fazer algo mais, estender um braço de misericórdia, de compaixão para com as nossas crianças. Daí um privilégio em servir ao Senhor com alegria e também servir através do Instituto Presbiteriano Crianças do Brasil. Tá certo. Bom, tá do seu lado aí o William Vanderlei, que é o arquiteto, e a gente está vendo aí, passando também as imagens do que vocês sonham, né, para o Instituto Presbiteriano Crianças do Brasil. É isso, né, William? Seja bem-vindo também aqui ao nosso Notícias do Bem. Muito obrigado, Roberto, Tainá. Agradeço a oportunidade que estamos tendo de apresentar esse projeto. Foi um pleito da nossa igreja local, né, um projeto que pudesse atender a esse intuito e atender as crianças em situação de vulnerabilidade. Projeto este também que deveria ser pensado de uma forma que tivesse um custo-benefício excelente, né, que a gente pudesse construir, viabilizar e que ele não fique parado apenas no projeto, que ele seja executado e que a gente possa fazê-lo acontecer. Muito bom. E aí eu gostaria de até que falasse um pouquinho, reverendo, a questão da importância, né? Quando a gente fala da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente sabe, né, como é importante a igreja pensar com a questão da educação, né? Ambas trabalham sempre juntinhas, né? Parede ali, se possível. A importância da gente pensar nisso, né, da educação, de pensar nos nossos pequenos, né, nesse cuidado logo cedinho, né? Verdade, Tainá. De fato, a Igreja Presbiteriana do Brasil não mede esforços em qualificar as suas atividades na área de educação, principalmente começando no departamento infantil, na turminha dos Cordeirinhos de Cristo. E, de fato, nós temos focado na evangelização de crianças, de adolescentes e de outros personagens aqui de nosso município, mas entendemos
que devemos oportunizar, não é, a educação bíblica, teológica, às nossas crianças. E estamos orando, o Espírito Santo tem realizado maravilhas em nosso meio, não é? Temos recebido crianças por batismo, não é? Ou seja, são presbiterianos não comungantes, e o alvo é muito grande. Muitas crianças que ainda não conhecem a Jesus, muitas crianças que, apesar dos esforços, carecem de uma ajuda, carecem, de uma ação que visa a transformação social e, por que não, a transformação do coração. Como você já bem frisou, querida Tainá, a IPB ela é forte no contexto de educação, e o Instituto Presbiteriano Crianças do Brasil vem sim para somar esforços, para trabalhar, todo aquele universo da criança, seja na perspectiva espiritual, seja na perspectiva cognitiva, socioemocional. De fato, a nossa missão é libertar a criança da pobreza em nome de Jesus. E o nosso principal parceiro, do Instituto é a Trindade Santíssima, que tem movido os nossos corações para empreender esforços, para que nós possamos trabalhar com as crianças, ofertando também educação no contexto de reforço escolar, educação bíblica. Entendemos que as crianças que serão oportunizadas, certamente elas terão um crescimento saudável, se tornarão crianças do bem, bons cidadãos para a glória de Deus. É um desafio, mas um desafio possível, porque já existe em outros contextos muitas ações desta natureza, chegando agora em Delmiro Gouveia, através da Igreja Presbiteriana do Brasil. É verdade. Agora, William, a gente está vendo as imagens do projeto aí, a gente está até comentando aqui, que projeto ousado, que projeto bonito. Quer dizer, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que você desenvolveu esse projeto, quais foram os principais pontos que você levou em consideração para criar essa maquete, criar esse projeto que vai ser, se Deus quiser, esse Instituto Presbiteriano Crianças do Brasil aí em Alagoas. Vamos lá. O ponto principal, nós já tínhamos uma estrutura básica pré-definida. Essa estrutura básica eram pelo menos 4 salas de aula, 2 banheiros, 2 baterias de banheiros que atendessem a crianças e adolescentes, e banheiros para portadores de necessidades especiais. Além disso, nós tínhamos também que atender um espaço... Oi, pode continuar. Ao espaço do salão multiuso, que é um salão que ele tanto servirá como refeitório, nos momentos de refeições, como para as atividades de culto. Então, nós tínhamos esse programa básico, a gente pleiteou, o primeiro passo, na verdade, só para corrigir, o primeiro passo nosso é que nós tínhamos que ter um terreno. O nosso projeto foi baseado em quê? Numa doação de terreno feita pelo município de Delmiro Gouveia para o nosso instituto. Terreno este que possibilitou a implantação desse projeto. Nesse terreno, a gente, com o programa de necessidades básicas que tínhamos, a gente desenvolveu o projeto arquitetônico em vista de fazer um projeto de fácil execução, de baixo investimento, mas que atendesse as crianças com qualidade. A gente já sabia tudo que precisava. Aí o pastor Alessandro, bem orientado, já me passou todas essas necessidades e a gente desenvolveu esse projeto. O projeto contempla um salão multiuso de 200 metros quadrados, 4 salas de 30 metros quadrados cada, 2 baterias de banheiros, cozinha, refeitório e as áreas administrativas. Além de que a gente vai ter outras atividades, como no nosso terreno a gente tem disponibilidade para expansão, porque amanhã tem vários planos para expansão e a gente pode precisar de mais salas, quadra poliesportiva, atividades como, por exemplo, horta, plantação, um pequeno plantio lá, a gente também pensa nesse tipo de atividade. Então, o projeto foi feito de forma modular, de forma que pudesse atender também a nossa estrutura, a estrutura necessária para hoje e para um futuro próximo.
Muito legal, muito bacana mesmo. E aí aquela questão, né? O projeto, a parte, né, física ali, né, estrutura, a arquitetura está sendo preparada, mas o projeto em si, ele já existe hoje, né? Ele já funciona, já tem essas crianças hoje que são atendidas em uma outra área. Fala um pouco desse projeto, né, com a parte do instituto mesmo. Quantas crianças são atendidas no momento? Boa pergunta, Tainá. Na realidade, a partir do crescimento, não é, do nosso departamento infantil, não é, almejamos, não é, expandir a preparação e a publicação do Evangelho a outras crianças aqui de nosso município. Então, na realidade, esse projeto tem esse nascedouro, não é, via de regra, aqui no mês de fevereiro, tá? E, assim, bem orientados, fizemos uma visita de campo, fizemos um mapeamento, assim, muito detalhado, ali naquela geografia, onde se dará o Instituto Presbiteriano Crianças do Brasil, e por incrível que pareça, já conseguimos, Tainá e Roberto, né, fazer um levantamento de cadastramento de 400 crianças, começando, né, originalmente, se assim Deus permitir, no próximo ano, atendendo de início 200 crianças, iremos chegar a 400, e a boa notícia, né, que já fomos desafiados à abertura de um segundo projeto aqui na cidade de Elmira Gouveia, para expandir de 200 acessos até 800 acessos aqui no município e nas cidades adjacentes, abrindo um projeto em cada localidade, em cada região, onde será ofertado tanto a assistência social quanto a assistência espiritual. Na realidade, vamos, não é, seguir as orientações do nosso Deus para que a igreja presbiteriana tenha a oportunidade de alcançar outros povos, outras terras, o nosso estado querido, não é? Por isso que estamos aqui, plantando a igreja presbiteriana do Brasil, sentindo, não é, via de regra, as necessidades da nossa população e podendo, não é, realizar uma ação tão maravilhosa, uma ação que, de fato, existe para a glória de Deus na promoção do bem, não é? Eu digo promoção do bem porque já há alguns anos temos tido a oportunidade de se relacionar com esse tema através do programa Mackenzie Voluntário, realizando várias ações, não é, a partir da filantropia da universidade. E entendemos que como igreja podemos fazer mais, podemos unir forças, não é, nesse propósito. E a nossa intenção não está apenas, não é, no estado de Alagoas, mas expandir, não é, esse projeto para outros estados, outras igrejas, outros campos missionários, a fim de que possamos continuar, como sempre digo, servindo ao Senhor com alegria. Agora, pastor, a gente sabe que o senhor já tem parte do recurso aí para a construção desse instituto, né? Mas a gente sabe que estamos aí em busca de doações, não é verdade? Eu vou até pedir para o pessoal da técnica colocar aqui as informações para as doações. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa captação de recursos, né? E da importância das pessoas que estão nos assistindo aqui, através do Notícias do Bem, através da nossa IPPTV, de participarem desse projeto que vai beneficiar tantas crianças, adolescentes e jovens aí no sertão de Alagoas. É verdade, querido Roberto, né? Também quero agradecer, né, antes de comentar, ao reverendo Arival Casimiro, não é, ao nosso querido reverendo Mariano Alves Júnior, não é, secretário executivo da Junta Missionária de Pinheiros, não é, por oportunizar, não é, essa entrevista. De fato, não é, já fizemos um levantamento, nós temos um orçamento, uma planilha orçamentária detalhada, não é, já sabemos, não é, o que de fato nós precisamos em contextos atuais, já conseguimos avançar muito, Roberto, Tainá, nessa captação, mas ainda precisamos fechar a planilha, não é, para começar a construção bem, com os recursos, não é? Até porque estamos vivendo um período de falta de estabilidade, então é muito bom poder já estar com tudo na mão, não é? Para que nós possamos comprar bem, executar bem, não é? E trazer alegria, nosso querido, não é, William, que está à frente, não é, desse projeto, tanto no desenho quanto na execução, através da plano construtora. Então,
Precisamos muito, né, da parceria dos irmãos e dos amigos que gostam muito de investir, não é, na vida de crianças e de adolescentes, principalmente, não é, em estado de vulnerabilidade e risco social. Então, as informações estão sendo veiculadas aí pela técnica, né, do nosso digníssimo programa, Notícias do Bem. Então, eu quero incentivá-los, né, a entrar em contato, se comprometer conosco, nos ajudando, né, em um processo de parceria para que nós possamos construir todo esse complexo. Como bem disse o nosso arquiteto William, é apenas um começo, né, temos outros alvos de ampliação e de trazer qualidade para a nossa querida terra Delmiro Gouveia, que está localizada no Alto Sertão de Alagoas, terra bonita, terra querida, terra de Rio São Francisco, de cânions, mas uma terra, não é, cheia do poder de Deus. Um campo missionário, campo que já branqueja para a ceifa, e nós podemos fazer mais, e contamos com o apoio de todos vocês. Pois é, então aí as informações então na tela, o reverendo Alessandro já fez aí também o reforço aí no pedido, e a gente lembra mais uma vez, né, reverendo, que é um projeto que está nascendo aí, né, no interior de Alagoas, mas tem uma expectativa muito grande de crescimento para outros estados também, isso também já está no planejamento, né? Já em toda a federação. Inclusive, nós temos uma parceria com uma organização internacional, não é, que já nos motivou a estar no estado de Alagoas, Maranhão, Piauí, norte do país. Por quê? Porque foi feito um estudo, não é, e verificou uma concentração maior de crianças no perfil. Então, as ações estão sendo realizadas. Perceba, será o primeiro projeto do estado de Alagoas. Está nascendo um projeto a partir de Delmiro, na cidade de São Miguel dos Campos, mais próximo ao litoral, e já estamos desenvolvendo contatos, não é, para expandir em todo o estado de Alagoas, Maranhão, Piauí, Norte e no Brasil. Já existem vários projetos, não é, através de outras parcerias, atuando aqui no Brasil há mais de 30 anos. Mas chegou, né? Chegou a hora de implantarmos este projeto aqui nesta cidade. É uma bênção poder servir ao Senhor também, não é? Ajudando as nossas crianças, ajudando os nossos adolescentes, que precisam muito, né, de uma voz, precisa muito de alguém que lute, que batalhe, que defenda pelos direitos da criança. E estamos aqui, não é? Firmes e fortes e convictos que estamos realmente no centro da vontade de Deus. Muito bom. Coisa boa. Ai. Coisa boa, como diz a Mariana. Muito bom. Temos duas participações no nosso chat, que é do Valdenir Araújo, ele que é do campo da JMN, de Delmiro Gouveia, e a Isabel Maria da Silva, também Lucena, que é do campo missionário também da JMN. Ambos estão aqui acompanhando a programação. Aí acompanhando a gente junto aqui, pastor. Queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso Notícias do Bem, reverendo Alessandro Lucena, coordenador do Instituto Presbiteriano Crianças do Brasil. Agradecer também o arquiteto William Vanderlei, falando para a gente a respeito da implantação desse projeto. Pastor William, obrigado pela participação de vocês, e contem sempre aqui, né, com o nosso Notícias do Bem, contem sempre aqui com a nossa IPP-TV para continuar divulgando o projeto que vocês vêm desenvolvendo aí no interior de Alagoas. Obrigado, querido Roberto, obrigado, querida Tainá, e aproveito a finalização, né, para desejar, né, um feliz 20 anos de casados para mim e Isabel, que é no dia de hoje, viu? Olha! De celebrar o amor em Cristo Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado mais uma vez a vocês. Contem sempre com a gente aqui. Boa semana. Fique com Deus. Boa semana. Deus abençoe vocês. Obrigado. Amém. Aí, portanto, Obrigada. mais uma vez, reverendo Alessandro Lucena, coordenador do Instituto Presbiteriano Crianças do Brasil, e o arquiteto William Vanderlei participando com a gente aqui do nosso Notícias do Bem, direto de Delmiro Gouveia, lá no sertão de Alagoas. Olha aí, mais um projeto bacana sendo desenvolvido pela Igreja Presbiteriana. Logo mais, né, a gente pretende mostrar esse projeto em andamento e funcionando. Mostrar a criançada toda lá. Olha, que projeto lindo. É verdade. E agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para esta quinta-feira.
Quinta-feira com previsão de muita nebulosidade e possibilidade de chuva em todas as regiões do Brasil. São Paulo vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora, mínima de 19 e máxima de 26 graus. Em Niterói, no Rio de Janeiro, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 24 e máxima de 31 graus. Goiânia, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 19 e 28 graus. No sul do país, os paranaenses de Londrina vão ter sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Região Nordeste, Vitória da Conquista, na Bahia, tem previsão de sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 16 e 28 graus. E em Manaus, no norte do Brasil, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora, mínima de 24 e máxima de 30 graus. Pois é, e se você quer fazer parte da IBD 2022, a melhor escola do mundo aqui na IPP, preste atenção nesse recado do reverendo Arival Dias Casimiro. Alô, você, meu amigo, meu irmão, eu quero dar uma notícia boa para você. Em 2022, a Escola Dominical continuará sendo o cartão de visitas da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Escola Dominical faz parte da agenda permanente da nossa igreja. Nós acreditamos, nessa metodologia. Escola Dominical são os pais, os filhos, estudando juntos a Palavra de Deus. E em 2022 nós estamos querendo dobrar o número dos nossos alunos do departamento infantil e também da classe de adultos. Nós queremos ter uma escola dominical forte, relevante, bíblica, e com certeza você não pode ficar de fora. Então já anota aí, 2022, você e toda a sua família aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Depois do intervalo, vendas online crescem e garantem bons negócios no fim do ano. Verdade. E com a volta das chuvas e a melhora no nível dos reservatórios das hidrelétricas, o governo decidiu reduzir o acionamento de usinas termoelétricas agora em dezembro. A medida pode diminuir o custo médio de geração de energia no país, mas não deve refletir, pelo menos de imediato, no barateamento das contas de luz para os consumidores, infelizmente. Mas quem vai participar com a gente sobre esse assunto é o professor da Escola Politécnica da USP, Guto Assi. Você também pode participar, deixa a sua pergunta ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal, a gente conta com a sua participação. Notícias do Bem vai para o intervalo rápido, na volta a gente já vai estar falando sobre o crescimento da safra brasileira para 2022, então continue com a gente, o intervalo é muito rápido, não saia daqui. Você está convocado para acompanhar a nova temporada do seu programa de esporte favorito. Vários assuntos, várias experiências. Dicas de saúde, curiosidades e testemunhos de atletas que decidiram entrar em campo levando a bandeira do Evangelho de Cristo. Gostou? Mande para seus amigos, vai na IPP Play, mande para sua lista no WhatsApp e que muitas pessoas possam ouvir, possam assistir essa palavra. Muito obrigada, Deus abençoe. Esporte, vida e fé. Todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, venha meditar no Orando pela Cidade. Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades. Orando pela Cidade, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, tem programação ao vivo para você. Suas manhãs começam com o pastor Mariano Alves Júnior e seus convidados no Café, Prosa e Missões. E um tempo de oração com o pastor Arival Dias Casimiro, no Orando pela Cidade. Às 9h30, medite na Palavra de Deus no Vida Devocional. Às 10 da manhã, Lídia Dickel te espera no Manhã IPP.
saúde, bem-estar, viagens, artesanato e muito mais no programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta. O nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas bíblicos e importantes debates sobre a vida cristã. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. De segunda a sexta, sempre ao vivo, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde. E no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem. Lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã, com horário alternativo às 18 horas, para que você possa ficar sempre muito bem informado com as notícias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, as informações da nossa junta missionária e, claro, também as notícias que fazem parte da nossa vida, as notícias que fazem parte do nosso dia a dia. A gente trata sobre tudo isso aqui no nosso Notícias do Bem, né, Tainá? É isso mesmo. E eu tô aqui aguardando a sua participação. E agora eu acho que você vai participar, porque é um assunto que tem tudo a ver com você, tem a ver com as nossas mesas, com tudo, né? Tudo que vai para nossa casa, porque, ó, nós vamos falar sobre a safra brasileira de cereais, gente. Leguminosas e oleaginosas, quase que não sai, deve fechar 2022 com recorde de 278 milhões de toneladas, uma alta de 10% em relação à produção prevista para este ano. Verdade, esse foi o segundo prognóstico para a safra do ano que vem, divulgado pelo IBGE, e é ainda mais otimista do que o primeiro, ao aumentar em 2,7% a previsão para 2022. Mas quem vai conversar ao vivo com a gente aqui no Notícias do Bem sobre esse tema é o Felipe Fabre, que é da Scott Consultoria. Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Notícias do Bem, prazer receber você, prazer receber também a Scott Consultoria aqui, né, no nosso Notícias do Bem, para falar de um tema interessante, de um tema também que é importante, enfim, para a nossa economia, e uma boa notícia, né, essa expectativa de crescimento de safra aí. Acho que o Felipe está com o áudio desativado lá, vamos ver se a gente consegue retomar o contato com o Felipe da Scott Consultoria para a gente fazer essa avaliação. Agora sim, acho que agora o áudio está ok, vamos ver? Certinho, o áudio chegou. Agora sim. Agora deu certo. Seja bem-vindo, Felipe, obrigado a você e a Scott Consultoria. A gente tem que sempre estar atento, né? É verdade. Então, muito obrigado a você, a Scott Consultoria, e eu queria que a gente começasse a nossa conversa, então, falando exatamente a respeito desse crescimento, né, dessa expectativa de crescimento da safra, que é uma notícia importante, não só para o agronegócio, mas a gente pode dizer para a economia brasileira como um todo, não é? Exatamente. Se a gente for parar para pensar que o PIB do agronegócio, ele acabou segurando as pontas durante o período da pandemia, né? Foi o setor que acabou registrando crescimento em meio a todo esse período conturbado que nós passamos. 2021 também é um ano que registrou crescimento, agora com uma leve redução por conta da quebra de safra que nós tivemos e tudo mais. É uma notícia muito positiva, não só para o setor, mas para o mercado brasileiro como um todo. E puxando essa alta, né, nós temos a questão do milho e da soja com grande destaque da nossa produção nacional, com expressivas altas para a próxima temporada. Olha, eu gostaria, para a gente continuar aí, já falando de 2022, né, dessa expectativa, a gente podia fazer uma retrospectiva desse ano que está encerrando, porque final de ano, né, esse fim de ano começa a acabar e a gente gosta de fazer uma retrospectiva, né? Como é que a gente pode falar dessa safra, né? Eu acho que é um ponto muito importante.
Porque se nós formos parar para pensar, essa situação que nós estamos vivendo hoje, querendo ou não, dos preços, ela tem reflexo direto do que aconteceu lá no início da safra passada, na safra 2021, lá em setembro, outubro, durante o período do plantio. Nós tivemos dificuldades climáticas desde o início do plantio da safra. A soja acabou tendo seu plantio atrasado na temporada passada, e isso levou a um estreitamento da janela de plantio para o milho safrinha, que é responsável por praticamente 70% do abastecimento de milho no nosso mercado. Então, quando a gente para pensar que houve um estreitamento da janela de produção por conta das questões climáticas no ano passado, levando aí a riscos, né, para a produção de milho, nós chegamos a ver esses riscos na prática, não só para o milho. Nós tivemos no ano passado geada, nós tivemos no ano passado uma seca muito forte, tudo isso influenciando a nossa produção, levando hoje a um cenário de estoques de passagem, pensando no milho, aquele estoque que vai até a entrada da primeira safra, nos menores patamares dos últimos anos. Por isso, essa virada agora para a safra 21-22, ela é muito bem-vinda, porque o clima ele colaborou até o plantio da soja. Nós tivemos um clima colaborando no mercado brasileiro. Hoje nós temos quase 96% da área já semeada aqui no Brasil, contra cerca de 94%, 93% na safra passada. Nós estamos com um ritmo nos trabalhos no campo bem dentro da normalidade, por assim dizer, pensando na soja. Mas, por outro lado, quando a gente olha hoje a situação para o milho, a situação durante o plantio ela foi ok, né? Nós temos o plantio do milho primeira safra agora entre setembro e outubro, acompanhando também o plantio da soja, mas nas regiões sul, né? Nesse período de primeira safra, o destaque fica para o sul do país. E aquele movimento mais positivo que nós observamos, o mercado ele já está dando uma virada, está de olho, acompanhando a situação, porque as chuvas que vieram em bom volume ao longo de setembro, outubro e novembro, desde meados de novembro até agora a primeira quinzena de dezembro, já passaram por um período de estiagem mais forte na região, levando a algumas revisões das condições das lavouras. Então, a estimativa é de uma safra positiva, mas, por outro lado, essa questão do clima, ela tem preocupado um pouco o mercado nos últimos dias. Mas, para o setor, a expectativa é totalmente positiva, e além dessa notícia de safra, possível safra recorde, a gente tem os números do IBGE e também da Conab apontando para uma safra recorde. Nós tivemos hoje, no período da manhã, o anúncio por parte do mercado chinês da retomada das importações de carne bovina do mercado brasileiro. Então, o setor tem a expectativa de crescimento não só da questão do agro, da agricultura, mas também da nossa pecuária, voltando aí a retomar questão de preços e questão de exportações a importantes clientes, que China aí representa praticamente 70% das nossas exportações para o mercado pecuário. É verdade. E eu ia falar exatamente a respeito desse tema com você, que também marcou, né, a gente pode dizer 2021, que foi o crescimento das exportações, porque o Brasil exportou muito em 2021, a necessidade de produtos do agronegócio no mundo cresceu muito, o Brasil teve que se superar, o agronegócio brasileiro teve que se superar e teve que dar conta de abastecer tudo isso e ainda manter o mercado interno. Claro que com isso o preço do mercado interno acabou aumentando. E aí quando a gente pensa na exportação também, a gente pode dizer que esses produtos, principalmente soja e milho, tiveram uma evolução de preço muito importante, porque a gente, sim, soja ficou com preço de boi gordo, né? A gente pode dizer isso? Exatamente. A gente olha para a soja hoje, os preços, não só a soja, mas o milho também, a saca de milho saiu de R$50 em meados de 2020, para chegar a ser negociada a mais de R$100 em alguns momentos aqui no mercado brasileiro, em função dessa quebra de safra, dessa quebra de produção na temporada passada, 2021, isso acabou puxando os preços, e aí a questão do câmbio em patamar elevado, uma necessidade maior de exportação, colaborou com esse cenário, né? Então nós tivemos uma redução na oferta na temporada passada, um aumento da demanda, pensando em mercado externo, e a demanda interna firme também, por quê? Sem milho e soja, hoje o setor de produção animal não funciona. Claro,
a questão da pecuária ela foge um pouco, mas se a gente para olhar para carne suína e para carne de aves, a produção ela é basicamente enfocada em milho e soja. Então nós tivemos um ano aí bem atípico, digamos assim, e pensando na soja, hoje nós temos um preço aí próximo a R$170, quando essa saca já chegou aí a quase R$192 ao longo de 2021. Porém, o que a gente tem hoje de cenário pensando em curto prazo? Tá? Os preços da soja agora em dezembro, eles têm andado um pouco mais comedidos. Nós vimos a saca aí chegando a 166 até 170, de olho na maior disponibilidade no mercado internacional. Os Estados Unidos finalizou a sua colheita da safra 21-22 agora em novembro, né? Então, houve um aumento da disponibilidade no mercado internacional e também de milho, né? A safra norte-americana de milho e soja encerrou agora em novembro, e isso acabou dando uma segurada com relação aos preços, principalmente para a soja. Milho, ao longo de novembro, nós tivemos um arrefecimento dos preços, com a saca chegando a R$81, mas olhando agora para dezembro, a situação para o milho já deu uma virada nessa primeira quinzena, principalmente por conta dessa situação do clima mais adverso no sul durante esse período de desenvolvimento das lavouras. Então, nós estamos com expectativa de uma safra recorde para a temporada 2021-22, porém, com atenções ao clima que podem levar a essa produção recorde a alguma revisão para baixo. Mas até o momento, o que nós temos de condições são totalmente favoráveis comparado à safra passada, com os trabalhos no campo dentro da normalidade. Então, as expectativas elas são bem positivas, e isso deve dar uma aliviada com relação aos custos, né, aos preços para o consumidor final, né, para o nosso amigo que está em casa hoje. Pois é nesse ponto que eu queria chegar. Quer dizer, a gente está falando do macro aqui, estamos falando da safra, falando do preço da soja e do milho, como cresceram, etc. e tal. Mas assim, para a gente que vai no supermercado, né, o que isso impacta? Esse crescimento da safra impacta de que maneira para o consumidor final brasileiro? Tirando essa questão das exportações, tirando essa questão de crescimento de preço para o produtor, enfim. Para a gente que vai lá fazer a nossa comprinha para o carrinho, o que muda? Olha, esse é um ponto muito importante, porque quando a gente para pensar que o milho e a soja, como eu citei, eles são insumos básicos da produção animal, tá? Querendo ou não, a produção de carne bovina e de carne de aves, ela demanda praticamente 70% da dieta, demanda milho e soja, então a inclusão ela é muito elevada, e com uma alta nesses preços, isso desestimula o produtor a aumentar a sua produção, porque com o aumento da produção há uma questão de queda nos preços, a despeito, é claro, a depender aí da demanda, mas a expectativa é que com o aumento da oferta, os preços eles tendam a dar uma arrefecida. Com esses preços do milho e da soja em patamares talvez mais acomodados do que nós tivemos agora em 2021 para a próxima temporada, isso pode levar aí a um aumento na questão da produção, tanto de ovos, quanto de carne de frango, quanto de carne suína, levando a preços mais acomodados para o mercado varejista. Só que um desafio que nós vamos ter para a próxima temporada é com relação aos custos de produção, eu vejo principalmente pelo lado do milho. Então, nós temos hoje um cenário onde os preços do fertilizante, eles praticamente dobraram ao longo do ano, por questões macroeconômicas e também questões internas. Nós temos os preços dos defensivos também em patamares praticamente o dobro do que no ano passado, e os combustíveis também subindo. Então, todos os componentes dos custos de produção, eles tiveram uma alta. Isso pode levar a uma situação de tentativa aí de preços mais firmes, ou conter esse arrefecimento dos preços, pelo menos para a próxima temporada. Então, nós temos dois cenários que podem ser vistos, que nós podemos ter. Por um lado, a expectativa da safra recorde, ela deve levar a um arrefecimento com relação ao preço ao consumidor final, mas, por outro lado, a questão dos custos elevados para o produtor deve levar a uma queda de braço e limitar essa questão do preço mais frouxo, pensando no consumidor final. E aí, somado a isso, nós temos um mercado externo com o dólar hoje a praticamente 5,70,
Lembrando que o ano que vem é um ano eleitoral, isso tende a mexer bastante com a situação cambial do país. Esse dólar ele pode se elevar, essa demanda externa ela pode crescer e dar sustentação aos preços. Então, por um lado, apesar de uma safra recorde, a demanda, tanto interna quanto externa, ela segue firme. A gente pode ter, sim, um arrefecimento dos preços, mas, por outro lado, com essa demanda mais firme e os custos elevados, o espaço para que esses preços cedam é menor do que nós gostaríamos, na minha visão. É verdade. Muito bom. Mas quando a gente fala em uma produtividade, nós temos que pensar também na questão do investimento, né? O agricultor, ele tem que pensar que quando ele vai falar em uma produtividade maior, ele vai precisar investir mais também, né? Uhum. Como é que a gente... Exatamente, isso é algo que a gente tem visto com relação às áreas, tá? A área de milho para a próxima temporada, ela deve crescer 6%, a área de soja no Brasil, ela deve crescer 4% para a próxima temporada, para a temporada 21-22, não só aqui no mercado brasileiro, mas nos mercados internacionais, a questão do crescimento de áreas em produção para a próxima temporada, ela é notável, e isso tem puxado também essa questão dos custos. A gente vem de temporadas com bons resultados, com boa lucratividade no campo, e para o próximo ano acho que esse é o grande desafio pensando no produtor. A manutenção exatamente das margens de lucratividade em meio a esse cenário mais desafiador com relação à alta nos custos. Então, os investimentos, eles têm ocorrido, a nossa produtividade, só para a gente citar um exemplo, a produção de carcaça bovina aqui no Brasil, mesmo com o aumento da demanda chinesa, ela cresceu nos últimos 10 anos, a China ela demanda um animal até 30 meses, então é um animal teoricamente mais novo, mais leve, isso levaria a nossa média nacional a uma redução, mas não é o que nós temos visto por conta de uso de tecnologia. A produtividade das lavouras, quando a gente pega também esse comparativo dos últimos 10 anos, ela é crescente, nós temos visto um aumento não só em área, mas em produtividade, com a implementação de novas tecnologias no campo. Então isso tudo tem beneficiado, mas para o próximo ano o grande desafio é a questão dos custos relacionados a essa tecnologia. Quando a gente para pensar num custo hora máquina, levando em consideração o preço do diesel hoje, o preço do combustível hoje, nós temos um salto muito grande. Então, esse é o cenário que mais preocupa com relação ao lado do produtor. Com certeza isso deve impactar de alguma forma, né? A questão do crédito rural supre essa necessidade do produtor, na sua opinião? Olha, hoje nós temos linhas de financiamento que colaboram muito com o desenvolvimento do setor agro. Acho que é o setor que mais se beneficia com relação ao fomento, pensando aí nas linhas do governo. As taxas de juros que a gente tem hoje relacionadas ao crédito rural, elas são as taxas mais acessíveis, isso também colabora com a adoção de tecnologia. Eu acho que posicionamento do Brasil com relação a isso, hoje, nós estamos ok, sabe? Nós temos como atender aí a questão da produção e ao setor dentro de uma realidade acessível ao campo, que vai desde o pequeno até o grande produtor, porque a gente tem que pensar que o Brasil é um país continental. Então, o grande desafio, no meu ponto de vista, das linhas de crédito rural, são exatamente atender a todas as categorias, a todos os segmentos. Então, atender desde o pequeno até o grande produtor. E isso eu vejo o Brasil trabalhando bem nos últimos anos e auxiliando bastante o incremento da nossa produção. Tá certo. Felipe, queria agradecer a sua participação aqui com a gente no nosso Notícias do Bem e volte sempre, né? É sempre um prazer receber você aqui para a gente falar sobre agronegócio no nosso programa. Obrigado, Roberto. Obrigado, Tainá. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse período de almoço e gostaria de mandar um abraço a todos e deixar as portas da Scott Consultoria sempre abertas caso vocês queiram bater um papinho novamente, viu? Tá certo. Muito obrigado mais uma vez a você, a todo o pessoal da Scott Consultoria, né? E aproveita e deixa os contatos aí, o pessoal que quiser conhecer mais a respeito da Scott Consultoria, as redes sociais, enfim. Ótimo. Quem quiser nos procurar no LinkedIn, Facebook, Instagram, basta consultar Scott Consultoria, Scott com um T só, consultoria, ou acessar o nosso site www.scottconsultoria.com.br. Valeu, Felipe. Obrigado, então. Até a próxima.
Obrigadão, um abraço a todos, um ótimo dia. Obrigado. Obrigada. Aí o Felipe Fabre, da Scott Consultoria, participando com a gente, avaliando aí essa questão do aumento da safra, né, da previsão do aumento de safra para 2021, 2022 aqui no nosso Notícias do Bem. E a gente continua falando de agronegócio, agora com a participação do nosso colunista, o engenheiro agrônomo e professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, Chico Graziano. Hoje ele faz uma avaliação do setor em 2021, hein? Falando de retrospectiva, né? Quando começou o ano de 2021, que agora está acabando, os agricultores brasileiros ficaram muito preocupados, como todos nós do Brasil inteiro. Por quê? Porque estava voltando aquela famosa segunda onda da pandemia. Quando parecia que tudo estava acabando, que estavam diminuindo as internações, as mortes, de repente ressurgiu com aquela força toda. Assim, os agricultores do Brasil começaram o ano que está terminando agora. Mas eles não pararam. A agricultura não pode parar e não parou. Porque as pessoas com pandemia ou sem pandemia precisam se alimentar, precisam cuidar da sua família. E os agricultores foram à luta. Quando nós fazemos uma resenha, um resumo de como que foi o ano de 2021 para os agricultores, nós diríamos, foi um ano positivo. Não foi sensacional, mas foi um ano positivo, por várias razões. Primeiro, o preço dos alimentos no mercado internacional se elevou. Todo mundo passou a demandar mais comida, principalmente a China. E o dólar desvalorizado remunera bem as exportações brasileiras quando você troca dólar por real. Então os preços foram rentáveis, foram remunerativos aos agricultores. Os agricultores se dedicaram ao trabalho. No começo do ano, que está terminando agora, houve um problema de seca, afetou a safra de milho, afetou um pouco a safra de algodão. O café esse ano não foi tão bom quanto no ano passado. A cana-de-açúcar também caiu um pouco. A pecuária bovina que vinha turbinada em 2019, 2020 e 2021 deu uma caída. Na verdade, estava num ponto muito elevado. Quando nós fazemos, portanto, um balanço do ano de 2021, o balanço é positivo, em que pese aqui e ali, em uma lavoura e outra, você ter tido um pouco de dificuldades a mais comparada com o ano passado. Segundo a Confederação Nacional da Agricultura, que utiliza os dados que são produzidos e levantados pela USP, na Exalc, em Piracicaba, o chamado CPEA, que é o Centro de Estudos do Agronegócio da USP, o PIB do agronegócio do Brasil deverá fechar agora em 2021 com um crescimento de 9,37%. É extraordinário frente ao crescimento pífio da economia brasileira como um todo. Portanto, mais de uma vez, nós podemos dizer que se não fosse a agricultura, a pecuária, a transformação agroindustrial, todo esse conjunto de atividades produtivas que nós chamamos o agronegócio, se não fosse isso, a economia do Brasil tinha ido para trás. Só não foi porque foram os homens do campo que seguraram esse rojão. As exportações brasileiras que estão terminando agora para 2021 estão mostrando um crescimento de 18,4% acima do ano passado. Mais um recorde. Como eu disse, preço internacional positivo, né? Remunerou os agricultores, o mundo inteiro, comprando produtos da agricultura brasileira. Segundo o Ministério da Agricultura, este ano de 2021, 30 novos países abriram seus mercados para o Brasil. Fizemos acordos fitossanitários ou zoossanitários, são acordos comerciais que regulam as trocas internacionais entre países para controlar a qualidade daquilo que se está comprando. 30 novos países e 69 novos produtos da agricultura brasileira encontraram mercado no exterior. Isto, ao mesmo tempo, que a agricultura e a pecuária do Brasil alimentam os brasileiros. Sim, é verdade. Este ano de 2021, mais gente passou fome,
ou teve restrição alimentar comparado com anos anteriores. Este problema, esta dificuldade, basicamente trazida pela falta de crescimento ocasionado pela pandemia e talvez pela falta de políticas públicas adequadas à restrição alimentar de uma parcela crescente da população, não se deveu pela falta de comida, pela falta da produção agrícola. Não, infelizmente, se deveu por dificuldades na distribuição daquilo que é produzido ou na compra, porque as pessoas tiveram um poder aquisitivo menor e, portanto, compraram menos alimentos, tiveram mais restrição alimentar. Portanto, o Brasil tem, abençoado por Deus, uma natureza, uma agricultura que conta com o trabalho de muita gente capaz de alimentar os brasileiros e de abrir fronteiras cada vez maiores no comércio internacional. E repetindo, 2021 foi um ano positivo para a agricultura e a pecuária brasileira. Só não foi melhor por conta das restrições que nós tivemos, um pouco climática, né? E um pouco também derivada de dificuldades da comercialização no mercado interno. Nós tivemos também, e isso vai se refletir para 2022, um aumento de preços. O óleo diesel subiu, os fertilizantes aumentaram de preço, o arame farpado, não usa mais arame farpado, o arame de aço para fazer cerca subiu muito de preço. Então nós tivemos um ano positivo, com boa rentabilidade, mas com uma ameaça de aumento de preços muito grande. Que Deus nos ajude a enfrentar o ano de 2022 que vem vindo aí. O ano de 2021 foi positivo para o agro, foi positivo para o Brasil. Muito bom. Na hora de montar a ceia de Natal, é importante pesquisar bem alguns produtos se quiser economizar. Verdade, os itens podem apresentar diferença significativa nos supermercados. O repórter Matheus Santos está ao vivo e vai trazer mais informações para a gente. Oi, Matheus. Oi, Quirino. Oi, Tainá. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde para todos que acompanham Notícias do Bem. Exatamente. Um levantamento feito pelo Procon de São Paulo, com produtos que compõem a cesta de Natal, apontou diferença de preço de até 124,72%. A coleta de preços foi realizada nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro nos sites de 7 supermercados. Foram comparados os preços de 63 dos seguintes itens de diferentes marcas: azeites, bombons, lentilhas secas, conservas, farofas prontas, frutas em calda, panetones, chocotones e carne. Entre os produtos analisados, um azeite de oliva de 500 ml custava R$ 44,90 em um estabelecimento e R$ 19,98 em outro, diferença de R$ 24,92. Um panetone com gotas de chocolate de 400 gramas foi encontrado a R$ 20,78 em um mercado e R$ 14,99 em outro. Na comparação com o levantamento feito no ano passado, houve um aumento de 17,11% no preço médio. Especialistas do Procon São Paulo recomendam planejar o cardápio e montar listas dos alimentos e bebidas antes da ida ao supermercado, para evitar compras por impulso. Orientam também que o consumidor faça uma comparação entre os preços praticados pelos diferentes estabelecimentos. A gente segue acompanhando e é importante que as pessoas aí analisem antes de adquirir o produto, né? Porque esse final de ano, muita gente com dinheiro no bolso, 13º, mas é importante então analisar aí a compra, a cesta, para comprar aí o estabelecimento que tiver mais barato, né, querido Tainá? Com certeza. Sai da chuva, Matheus. Vai se esconder da chuva, menino. Você vai ficar doente aí. Matheus, firme e forte aí, trazendo as informações pra gente. Já que a gente tá falando de fim de ano, época boa, fim de ano, tá chegando. Confraternização de empresa, Natal, Ano Novo. Tem muitos motivos para presentear alguém, ou por que não se presentear também? A gente também merece, não é não? Exatamente. Mas com a crise, né, provocada pela epidemia de Covid-19, veio a inovação.
né? Sempre vem uma ideia boa nesses momentos também, né? E os empreendedores viram o mercado online como uma grande oportunidade. Inovar. Essa foi a forma que muita gente encontrou para enfrentar a crise. A pandemia afetou todos os setores e o mercado de artesanato também teve que se adaptar. Nesse cenário, a internet tem se mostrado uma boa saída. A Cleide é mestre artesã há 44 anos e atual presidente da Associação União dos Artesãos Profissionais do Estado de São Paulo. Ela explica que entrar para o mercado online foi fundamental para as vendas. Nós montamos a loja, aí a gente fez o Instagram, a gente já tinha uma página no Facebook, né? E aí a gente foi contemplado num projeto do Aldir Blanc, que a gente escreveu, e a gente conseguiu montar nosso site. E dentro do site nós montamos a segunda loja. Então nós ficamos com 2 lojas online. A família da Harusa trabalha há mais de 20 anos com crochê. Para ela, investir na internet foi a única solução. Hoje, mais da metade das vendas vem das redes sociais. Acho que até mais, 65% por aí vem das redes sociais, 35% vem dessa fidelização, dessa indicação constante que a gente tem, que acho que é mérito desses anos todos de trabalho, mas hoje é uma parte bem relevante, bem significativa, vamos dizer assim, das encomendas que a gente recebe. Mas entrar para o mercado online não é tão simples quanto parece. Um bom site exige planejamento e investimento. A gente teve uma certa dificuldade, primeiro porque para você montar um site, você tem que ter todo o seu material muito bem organizado, desde a sua parte de fotografia, que tem que ser uma parte excelente, porque você vende pela foto, graças a esse trabalho de anos, né, e muitas parcerias interessantes que aconteceram ao longo de todo esse tempo, a gente tem boas fotos. Toda a parte de conteúdo foi criada por mim, né, que sou profissional da área de comunicação, então tive que fazer todo o conteúdo escrito, e essa parte realmente é uma parte bem complexa para o novo empreendedor, sabe? Porque se ele não sabe fazer, ele tem que ter uma demanda, vamos dizer assim, de recursos muito alta, né? Porque você tem que contratar vários profissionais aí para te ajudar a montar essa página na internet. Não é de hoje que a venda de produtos tem ido além das prateleiras. E agora, com a chegada das festas de fim de ano, muitos profissionais têm investido no online e expandido seus negócios. Esta loja começou no online e hoje tem o seu espaço físico. Porém, o Instagram continua sendo a sua maior vitrine. Mesmo a gente tendo a loja em Pinheiros, que é um bairro bom, a gente percebe que a maioria das pessoas que entram na loja são pessoas que vêm através do Instagram. Então, mesmo que a venda não seja feita online, não seja feita na plataforma do Instagram ou no site, é o online que traz o cliente para a loja. Então, sim, é muito importante ter uma presença nas mídias sociais, né? É isso que movimenta a Jezebel hoje. Acho que 80% dos clientes vêm do Instagram. Então, realmente, a maioria das pessoas que eu atendo atualmente são pessoas que eu já conheço da minha rede de contatos, mas mesmo assim os pedidos vêm via online, né? Eles vêm ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, e também tem algumas pessoas que são de outros locais que eu não conheço, que conheceram o Instagram da Cozy e fizeram pedidos, de fora de São Paulo mesmo. A Cleide garante que o online veio para ficar. Então, a gente não tem mais como sair do online. Mesmo voltando ao presencial, que eu acho que é tão importante, porque eu ainda sou dos abraços, né? Muito legal tudo isso, esse calor humano. E quem mexe com arte, ele é uma pessoa muito calorosa, né? Ele é muito sentimento. Então, é muito importante o presencial, mas online ele vai caminhar junto, não tem mais como você sair dele. Pois é, o online não tem mais volta não, viu? Com Veio certeza. Você quer matricular seu filho numa escola com princípios? A Lídia Dica, eu tenho uma dica muito especial para você, então, confira. Em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã.
Essa metodologia trabalha o potencial da criança e do adolescente, tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações. Nossos principais diferenciais são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano, integral com horários flexíveis. Conheça mais sobre o Centro Renovo de Educação. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com uma educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês. Procure uma de nossas 2 unidades. Uma fica no Butantã e a outra em Santo Amaro. Venha nos conhecer. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Muito bom. Não, Como mas diz a uma Tainá. opção. Muito bom, gente. Muito bom também é que depois do intervalo, corais e orquestra, né, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresentam cantata de Natal no Mackenzie. E ainda, com a volta das chuvas e a melhora no nível dos reservatórios das hidrelétricas, o governo decidiu reduzir o acionamento de usinas termoelétricas agora no mês de dezembro. A medida pode diminuir o custo médio de geração de energia no país, mas não deve refletir, pelo menos de imediato, em barateamento das contas de luz para os consumidores. Mas quem vai participar do Notícias do Bem para falar com a gente sobre esse assunto e tirar todas as dúvidas é o professor da Escola Politécnica da USP, Guto Assi. Lembrando que você pode participar com a gente, deixe sua pergunta ou faça o seu comentário aqui no nosso chat. O nosso intervalo é rápido, contamos com a sua participação. Não saia daqui, voltamos já já. Gente cuidando de gente. Esse é o lema do Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Olá, minha gente querida. Que bom estarmos novamente juntos no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que testemunham do Evangelho e levam as boas novas a corações sem esperança. Queremos contar sempre com você aqui no nosso programa. Toda sexta-feira, 2:30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 8 da noite, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 8 da noite, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros, um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPP-TV no canal youtube.com/ippinheiros. Alô você, eu quero, em nome aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, agradecer a todas aquelas pessoas que estão doando cestas básicas nesta campanha para atender aos necessitados. Nós estamos chegando a 80 mil cestas e agora nós estamos lançando hoje a campanha
até o final de dezembro, desses 3 últimos meses, de nós arrecadarmos mais 40 mil cestas. O fim de ano sem fome. Então, peço a você, individualmente, você que é empresário, você que tem rede de amigos, vamos colaborar, porque o clamor do necessitado é grande. Há muitas pessoas precisando ser assistidas, tá certo? Então, conto com a sua doação. Toda sexta, às 8 da noite, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às 5 da tarde. Vivendo o que Cremos. Aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui com a gente. Nosso encontro, hein? Vocês já sabem, segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã. E, claro, nós temos aquele horário especial à tarde, que é o nosso horário alternativo, que é às 18 horas. Não deu para assistir de manhã, não é um horário que você não consegue acompanhar, está no trabalho, é aquela correria. Agora os filhos de férias têm que acompanhar o filho, garantir o almocinho, não tem problema. À tarde você fica com a gente ligadinho, acompanhando o nosso programa. Os corais e a orquestra da Igreja Presbiteriana de Pinheiros se apresentaram no auditório do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Notícias do Bem, é claro, acompanhou essa cantata e a gente preparou uma reportagem muito especial para você. É Natal, cumpriu-se a promessa. Esse foi o tema da cantata apresentada pelo Coral IPP, o Coral Jovem e a Orquestra IPP no auditório Rui Barbosa do Instituto Presbiteriano Mackenzie. e 130 integrantes tocaram e cantaram o evento mais importante da história. Foi uma bênção, graças a Deus saiu tudo bonito, maravilhoso. A gente só pode agradecer a Deus, porque é um privilégio a gente poder cantar essa música. E sabemos que foi o Espírito Santo que inspirou o Renato, que é membro aqui da nossa igreja, que canta no coral. E ele fez essa composição, foi a primeira audição, então nenhum de nós tinha ideia da música como um todo, né? E esse foi o momento.
E tivemos a participação dos 2 coros da igreja, o coral jovem e o coral IPP, e mais a orquestra também. E durante a pandemia todos esses grupos cresceram, né? E também foi uma coisa muito boa. Então a gente está com um grupo muito bom, graças a Deus, e vamos cantá-la novamente aqui no domingo, dia 19 às 19 horas. Então estão todos convidados para ouvir. Maravilhosa apresentação dos nossos corais e da orquestra aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E olha, você ouviu a Beth falando aí, né? Domingo agora, às 7 da noite, tem a apresentação da cantata aqui na IPP. Então, se você não conseguiu assistir no Mackenzie, a sua chance de assistir presencialmente essa apresentação, essa cantata, é agora, neste domingo, às 7 da noite. Então, se programe. E olha, chegue cedo, viu? Porque vai ter muita gente, com certeza, para acompanhar. Então, é bom você chegar cedo para garantir o seu lugar no templo. Ai, coisa linda, né? Lindo demais. Ai, dá pra ficar aqui. A gente podia até, se tivesse combinado, até pra encerrar o jornal com a cantata, né? Ó, quero mandar um abraço aqui pro o nosso querido Cristiane Ariane, que tá aqui participando com a gente. E tem participação também a Delva. Ela falou que ela só não assistiu a programação porque ela não sabia que ia transmitir, porque ela estava acordada, viu? Uhum. O Rosalvo também está aqui participando, o Renato Gamer, o Otaniel Xavier, Aristarco, Alcineia, o Davidson, todos estão aqui participando. Ele fala o clamor para familiares, todos que estão aqui também participando da nossa programação. E a Ângela, ela falou aqui, parabéns pelo aniversário do casamento do nosso reverendo lá atrás. É verdade. Deu entrevista pra gente, o Alessandro. Então, ela já deixou aqui os parabéns para eles também. Mas agora o Tiago Henrique está aqui, ele traz um recado bem especial pra gente, direto da nossa editora Hebron. Um dos maiores nomes da igreja atual escreveu 37 comentários bíblicos expositivos, que falam sobre Gênesis, Daniel, Neemias, Mateus, Apocalipse e todos os outros livros da Bíblia. E você pode adquirir agora mesmo em editorebron.com.br, link que aparece agora na sua tela. Lembrando que toda a verba da Editora Hebron é revertida para missões através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Bacana, então acesse lá www.editorebron.com.br para que você possa acompanhar todos os lançamentos da Editora Hebron, os combos, as promoções, a sua lista de desejos, enfim, acesse lá editorebron.com.br para que você possa então ficar por dentro de todas as novidades e, claro, né, fazer também as suas compras, de repente dar o seu presente de Natal, lembrando que todo o lucro da Editora Hebron ele vai revertido para a obra missionária. Então, quando você compra na Hebron, você também está ajudando a obra missionária através da nossa JMP. É, isso mesmo.
Coisa boa. Hoje é dia da nossa coluna Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje você vai acompanhar com a gente uma reflexão que ele faz sobre Aruba versus a Venezuela. O presbítero traz para a gente uma lição de empreendedorismo com base na parábola dos talentos. A parábola dos talentos na Bíblia é uma lição preciosa de empreendedorismo. Mas deixe-me te dizer uma coisa que pode talvez te causar surpresa. Nós temos o costume de valorizar a expressão recursos naturais. Mas o que é importante, muito mais do que os recursos naturais, são os recursos da criatividade humana dada por Deus. Quando eu posso usar através da liberdade, essa criatividade, transformar esse recurso natural em algum bem que melhore a vida das pessoas, aí sim esse recurso natural ele vai ter um valor econômico. O ferro, por exemplo, até a idade da pedra, ele não tinha nenhum valor econômico. Apenas quando alguém descobriu uma utilidade para o ferro que ele passou a ter algum valor. É o caso do lítio nos dias de hoje. Somente quando alguém descobriu que ele pode ser usado nas baterias de um celular, aí sim ele passou a ter um valor econômico. E na criação desse valor econômico, o empreendedor ele tem um papel-chave. Quando ele pode exercer essa liberdade, aí sim ele pode criar algum valor que beneficia toda a sociedade. Eu vou te explicar de uma maneira talvez mais clara. Eu estou aqui em Aruba. Aruba é uma pequena ilha que ela não tem nenhum rio e ela não tem nenhuma fonte de água potável. Toda a água potável da ilha, praticamente, ela vem aqui do mar, através da dessalinização da água do mar, que transforma em água potável. Até a cerveja daqui é feita através desse processo. Agora, se você olhar um pouco ali adiante, você vai ver ali algumas plataformas de petróleo. Ali já é a Venezuela, poucos quilômetros daqui. E ali você tem as maiores reservas de petróleo do mundo. E por que eu estou dizendo isso? Porque o padrão de vida lá da Venezuela é muito mais baixo do que aqui de Aruba. E por que isso? Se lá é um país que foi abundantemente abençoado com recursos naturais e diferente daqui de Aruba, que nem água potável tem. Qual é a razão disso? É o regime econômico. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você não tem liberdade para praticar esse regime econômico, o resultado é a pobreza que a gente encontra lá na Venezuela. Aqui em Aruba, você tem baixa tributação, aqui você tem uma zona livre de comércio, aqui você tem o alto índice de liberdade econômica e o resultado é que você tem aqui uma das maiores rendas per capita de todo o Caribe. Agora, lá na Venezuela, junto com a Coreia do Norte, você tem os piores índices de liberdade econômica e o resultado é essa pobreza. Assim, não se esqueça disso. Mais importante do que ter o recurso natural é ter a liberdade para que a gente possa usar da criação e transformar esses recursos naturais em algo que possa ser útil para a sociedade. Porque caso contrário, se nós não tivermos essa liberdade, é como se a parábola dos talentos ela pudesse ser praticada apenas aqui em Aruba e não lá na Venezuela. O resultado, miséria, pobreza na Venezuela, riqueza, prosperidade aqui em Aruba. Pois é, mais uma reflexão que vale a pena, né? O presbítero Antônio Cabreira sempre trazendo essas reflexões pra gente aqui na coluna Fé e Trabalho. Muito bom. Querido, sabe quem está feliz de estar aqui com a gente? Quem? A Denise Assi. Olha. Ela está aqui, deixou registrado Ana, seja bem-vinda. esse momento. Depois do intervalo, a volta das chuvas. Por falar em chuvas, está ouvindo? Tá chovendo. Tá chovendo. Aqui em São Paulo, pelo menos, está chovendo. E a melhora do nível, dos reservatórios das hidrelétricas. O governo decidiu reduzir o acionamento de usinas termoelétricas em dezembro. Verdade, a medida pode até diminuir o custo médio da geração de energia no país, mas infelizmente isso não vai acontecer na conta de luz dos consumidores, pelo menos por enquanto. Não dá nem pra gente ficar muito animado, né? Mas quem vai participar do Notícias do Bem para falar com a gente sobre esse assunto, e tirar todas as nossas dúvidas, que são muitas, é o nosso professor da Escola Politécnica da USP, Guto Assi. Lembrando que você pode participar, deixando a sua pergunta e o seu comentário aqui com a gente no nosso chat. Então, intervalo é rápido, hein? Dá tempo de tomar uma água bem rapidinha, mas não saia daqui não, hein? Continue aqui com a gente. Voltamos já já.
O casamento é uma obra divina e deve ser compreendido à luz das Escrituras. É por isso que esse assunto tem espaço garantido na IPP-TV. Para trazer ensinamento para a sua família, para a vida do casal, para que sejam fortalecidos, né? Sim, um ensinamento prático, né, da palavra de Deus. Bem Casados, toda sexta-feira, às 8h30 da noite, o pastor Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam casais que testemunham sobre a bênção da vida a dois. Porque o casamento é muito... É muito bom. Bem Casados, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De 13 a 16 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual com o tema Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. Palestras com os reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Jeremias Pereira e Augustus Nicodemos, além da participação de um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo, o pastor Semi Tripp. Acesse o site www.conferenciadeavivamento.org e garanta já a sua vaga. E você também pode inscrever sua igreja local como retransmissora da conferência. Junte-se a nós. Realização Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio Junta Missionária de Pinheiros. Editora Hebron. EAD Mackenzie Polo Pinheiros. EAD Pinheiros e IPP-TV. 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Avivamento. Deus abrindo o céu e descendo até nós. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa roda de conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após o Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Você sabia que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também está no Spotify? Você pode ouvir nossos sermões e devocionais a qualquer hora e em qualquer lugar. Busque por IP Pinheiros e tenha acesso ao perfil. Ouça online ou baixe o nosso acervo de pregações. Continuamos levando a palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Spotify. Divulgue essa novidade. A editora Hebron lança seu mais novo estudo, A Fé dos Eleitos. São 2 revistas escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro, que explicam todo o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster. Um material indutivo que pode ser usado para estudos individuais, em grupos ou classes de escola bíblica. A Fé dos Eleitos já está disponível em editoraebron.com.br e também na nossa livraria. E na Hebron, 100% do lucro das vendas é investido em missões. Não perca a oportunidade de garantir esse estudo. Hebron, a sua editora missionária. Estamos de volta com Notícias do Bem desta quarta-feira, dia 15 de dezembro, aqui pela IPP-TV, a sua TV missionária. E que bom que você continua com a gente. Último bloco do nosso programa de hoje. É, isso aí. Com a volta das chuvas
e a melhora no nível dos reservatórios das hidrelétricas, o governo decidiu reduzir o acionamento de usinas termoelétricas em dezembro. A medida é boa, deve diminuir o custo médio de geração de energia do país, mas pelo menos por enquanto, não se anime, a sua conta de luz não vai ficar mais barata, pelo menos por enquanto, né? Quem está com a gente para falar sobre esse assunto é o professor da Escola Politécnica da USP, Guto Assi. Guto, prazer em tê-lo mais uma vez aqui no nosso Notícias do Bem. É sempre muito bom conversar contigo a respeito desses temas, né, que fazem parte do nosso dia a dia. Seja muito bem-vindo. Ô, querido, obrigado, meu irmão. Obrigado pela receptividade. Tainá, prazer revê-los também. Tá certo, Guto. Pois é, a boa notícia é que as termoelétricas vão ser desligadas, mas a má notícia é que, pelo menos por enquanto, a nossa conta vai continuar custando caro, né? Tem uma latência, né, uma inércia aí no custo da energia até que isso se reflita em economia para o consumidor final, né? As termoelétricas são uma fonte muito fácil de ser ligada e desligada, né? Das nossas gerações de energia, das nossas usinas e estações, ela é aquela que você consegue ligar a hora que você quiser, desligar quando não precisa mais. Mas, por outro lado, a gente paga caro pelo combustível das termoelétricas, né, que na sua grande maioria vem aí de combustível fóssil, no caso o diesel, o gás natural ou até mesmo o carvão mineral, né? Então, vale a pena, aquele estoque de energia, quando você precisa, você tem que usar. Só que custa caro. Pra você ter uma ideia, querido, custa 8 vezes mais o quilowatt gerado pela termoelétrica do que aquele gerado pelas hidrelétricas, que compõem a maior parte da matriz elétrica brasileira, né? Então é bem mais caro usar energia gerada das termoelétricas. Para não falar do custo das emissões de carbono, né, dos gases de efeito estufa, porque quando você usa uma termoelétrica, você está liberando toneladas de CO2 na atmosfera, e aí é o grande problema das emissões. Uhum. Como que funciona, Guto, essa parte? Porque a gente sabe, né, como você mesmo já falou, elas são um pouquinho, tô sendo bem modesta, né? São um pouco mais prejudiciais, né? Poluentes, custam mais caros, comparados às hidrelétricas. Mas como que funciona essa parte quando a gente chega ali no nosso bolso, né? Essa conta que esse ano, inclusive, teve essa nova bandeira vermelha, né? Que é acima do vermelho, bandeira vermelha 2, né? Como que é esse processo? É vermelha 2, vermelha especial, vermelha escura, Roxo? Olha, essas cores da taxação eu não sei explicar, viu, Roberto? Não faço ideia quem que batiza aí esse arco-íris de tarifas. Mas o processo é o seguinte, não existe energia de graça, né? Alguém tem que pagar pela energia gerada. Nem mesmo a energia renovável é gratuita. Alguém tem que bancar a infraestrutura, por exemplo, de painéis solares ou energia eólica. Então não existe, como a gente fala em inglês, né? There's no free lunch, não tem almoço grátis. E como é que funciona uma matriz energética de um país? Se você tem uma fonte apenas de energia, você fica muito vulnerável. É igual colocar todos os ovos numa cesta só. E no Brasil, nós temos uma forte dependência na matriz hidrelétrica, né? A nossa geração vem dos reservatórios que vocês estão acompanhando aí, principalmente dos rios de Planalto, aqui do sudeste e do centro-oeste brasileiro. Você tem uma ideia, hoje a matriz energética brasileira, ela beira a dependência aí de quase 66% vem das hidrelétricas. Bom, numa época em que o Brasil consumia energia num certo patamar, dava conta. Só que a gente, nos últimos anos, duplicou, triplicou, quintuplicou a demanda energética do Brasil, né? A população cresce, nós queremos todos mais energia, todo mundo agora tem aparelhos e conectados em todas as tomadas possíveis da sua casa, para falar só do uso pessoal, né? Mas olha que interessante, o Brasil está chegando bem próximo do seu limite do potencial hidrelétrico. Não tem mais onde tirar energia hidrelétrica do Brasil. Nós já fizemos as represas grandes nos rios do sudeste e do centro-oeste. Recentemente, na última década, nós começamos a explorar as represas a fio d'água, né? Lá da bacia amazônica, do Rio Madeira, lembra? A Santo Antônio, Giral, aquelas represas inauguradas aí há alguns anos atrás, que não tem reservatório grande, né? O rio passa fluindo pela geração.
e justamente por não ter reservatório, ela fica vulnerável, muito mais vulnerável às chuvas, porque ela não tem água armazenada, enquanto ao mesmo tempo aqui no Sudeste e no Centro-Oeste, com a queda das chuvas, justamente também por conta de transição climática, né, os reservatórios não dão mais conta. A gente precisa de água para gerar mais energia elétrica e água cada vez em maior quantidade para alimentar a população densa nas grandes cidades. Você tem uma ideia? A bacia hidrográfica da região das grandes São Paulo não dá mais conta do número de habitantes que tem aqui. Ou seja, a gente está ficando sem água para consumo, né? Se você tiver que abrir uma comporta, uma turbina para gerar mais energia elétrica, você esbarra aí na crise hídrica. Lembra do volume morto? Da falta de água para consumo na cidade de São Paulo? Pois bem, você disputa água para gerar energia, mas também para consumo, né? Então, a moral da história, não dá para ficar dependente de apenas uma fonte energética, por melhor que seja a hidrelétrica. Ela é uma energia renovável, de baixo impacto nas emissões e relativamente barata para a geração de energia. Qual que é a receita, então? Precisamos de outras fontes, diversificar a geração. E qual que é a nossa aposta do momento, né? De onde é que vem provavelmente a energia do futuro, a energia eólica. É a que mais cresce no Brasil, no mundo também. O potencial eólico brasileiro é gigante. Hoje, eu até anotei aqui, hoje ela já é mais ou menos da ordem de 9% da matriz energética brasileira, vem da fonte eólica, e para 2030 ela deve aumentar de 9% para 16% da matriz energética. Ou seja, explorando bem aí os ventos que sopram no Brasil, principalmente no Nordeste. E se você juntar a energia fotovoltaica, né, aqueles painéis solares, a gente vai ter um bom balanço da energia, da matriz energética elétrica do Brasil. Lembrando que a energia eólica não vem só da terra, dessas turbinas que a gente vê em terra. Começam a aparecer agora os primeiros projetos no Brasil para energia eólica que vem do oceano, que é colocar aquelas turbinas, grandes turbinas eólicas lá no meio do mar, para pegar os bons ventos que sopram no Atlântico, né? Então, moral da história, só para resumir, quando essa fonte de energia mais barata e renovável começa a ficar escassa, você precisa ligar o plano B. E o nosso plano B é a termoelétrica, que é uma geração cara, principalmente quando ela vem do gás natural ou do óleo diesel. É verdade, tem uma outra fonte de energia termoelétrica? Tem, o bagaço de cana, né, a biomassa. Tem outras fontes de calor para gerar energia termoelétrica mais sustentáveis do que queimar gás e combustível fóssil. E também tem uma solução bastante interessante, que é você juntar a queima do bagaço da cana ou do gás natural com a captura do carbono. Então você queima para gerar energia, mas ao invés de emitir o carbono na atmosfera, você captura esse carbono e impede que ele seja dissipado como gás de efeito estufa. Então talvez aí tenha algumas soluções interessantes, mas ainda é uma das fontes mais caras. Para o bolso do consumidor, ainda vai pesar. Agora, professor, a energia solar entra nessa equação de alguma forma também? Ou pode entrar nessa equação? Claro, a energia solar vai entrar. Deixa eu pegar minha cola aqui, ó. Eu estou pegando dados da revista da FAPESP, que publicou uma matéria interessantíssima nesse mês, saiu agora fresquinha, sobre o balanço energético brasileiro, e a energia solar deve em 2030 já chegar a 5% da matriz energética brasileira. E, gente, nós somos um país tropical, né? Entre o Equador e o Trópico de Capricórnio aí tem muita insolação. Se você pensar no grande sertão brasileiro, né? No Nordeste principalmente, com muita irradiação solar, o potencial de geração fotovoltaica é enorme. Qual que é a dificuldade da fotovoltaica e da eólica? É que elas são intermitentes, né? A fotovoltaica você só gera de dia, você não gera à noite. E a eólica só quando você tem bons ventos, né? Então você depende das incertezas do clima. Então não dá para depender só delas. A inteligência do sistema está na variedade e na compensação de uma época do ano que você tem muito vento para estocar. Lembra do estocar o vento? É mais ou menos isso, né? Guardar a energia gerada no vento para uma época do ano que você tem poucos ventos. Ou guardar a energia gerada por painéis solares de dia para uso à noite ou na semana seguinte, né? Nesses ciclos curtos. Então, a grande eficiência do sistema elétrico está na inteligência da gestão de diversas fontes, na transmissão da energia.
Olha que interessante, um dado importante. Esse ano nós sofremos no Sudeste com pouca chuva e falta de energia, portanto tarifas mais altas. Só que nós geramos no Nordeste brasileiro excedente de energia elétrica por fontes eólicas e fotovoltaicas. Só que esses sistemas não estão bem conectados a ponto da gente conseguir trazer a energia gerada do Nordeste para consumo no Sudeste. Então, apesar do Brasil ter potencial energético bastante grande, falta inteligência e políticas públicas para interligar os setores energéticos, né, para que haja balanço do consumo de energia com a oferta. Tá certo. Professor, esse foi inclusive um dos temas mais importantes e mais tratados durante a COP26, que o senhor esteve participando inclusive em Glasgow, né? A preocupação com o consumo da energia, com a produção de energia, é uma coisa que não impacta hoje só o Brasil, na verdade é uma preocupação, uma das maiores preocupações do mundo, né? Querido, assim, a briga da humanidade é uma briga por energia. Né? Nós precisamos de energia e sempre precisaremos cada vez mais. É uma ilusão achar que a humanidade vai diminuir o seu consumo de energia. A população sempre cresce, nós dependemos cada vez mais de energia. Nós sempre precisaremos de mais energia gerada. Portanto, a solução é gerar energia de maneira mais limpa, com menor impacto ambiental, porque a gente sabe que custa muito caro emitir carbono na atmosfera, né? Ora, no Brasil, nós temos uma posição muito privilegiada, que é a geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis. Nós consumimos muito pouco combustível fóssil para gerar energia elétrica. Ele só entra em ação, basicamente, quando a nossa fonte principal falha, né? São poucas as termoelétricas que estão funcionando 365 dias do ano no Brasil. Mas elas estão funcionando por mais tempo e com mais frequência, ou seja, está mostrando que a gente está dependendo mais delas. Isso no mundo inteiro. Agora, para um país que tem uma matriz energética fortemente dependente de combustível fóssil, para ele reduzir as emissões de CO2, ele tem que fazer uma transição de energia termoelétrica fóssil para uma matriz renovável limpa. Pode ser eólica, pode ser fotovoltaica ou outras fontes. Para o Brasil é diferente. Nós temos pouca dependência de energia vinda de combustível fóssil. Então, de onde é que nós vamos tirar a redução de uma matriz mais limpa? Ou seja, qual que é a gordura que nós vamos queimar? A nossa matriz já é bastante magra, não tem gordura fóssil aí para aliviar. Então, nós vamos ter que fazer um aumento da oferta de energia renovável, eliminando as fontes fósseis, ok? Mas compensando, somando com as fontes renováveis hidrelétricas. Mas é um problema do mundo inteiro, você está correto. Está todo mundo atrás de como desenvolver a oferta de energia com menor impacto ambiental, já que mudanças climáticas é o grande problema da nossa e das próximas gerações. Um dos pontos que eu vi durante essa entrevista, professora, é a questão do pensar no futuro, né? A importância, né, dos jovens hoje que estão ingressando aí na faculdade, de já ter essa mente voltada para essa parte mais tecnológica, essa parte de pensar mesmo em estudar ou ingressar já em desenvolver tecnologias já nesse foco, né? Tainá, você tem toda a razão. Hoje eu digo até para os alunos que têm interesse em engenharia, quando entrarem para a engenharia ou para o mundo do desenvolvimento de tecnologia de forma geral, fiquem de olho na dinâmica da energia. A energia é o grande vetor, né? Ela vai levar o desenvolvimento tecnológico para o lado que ela precisar puxar. Então, energias renováveis de baixo impacto ambiental, de custo mais baixo, são extremamente importantes e vão estar aí no cenário não só nos próximos 5, 10 anos, mas é um negócio para algumas gerações, né? Então venha trabalhar, quem sente vocacionado aí para gerar energia mais limpa, trabalhar nesse setor, zelando pelo planeta que Deus nos deu, é um momento mais do que perfeito para entrar. Ou seja, o assunto está quente, o problema é grande, e para quem gosta de trabalhar com tecnologia, procura os grandes problemas, né, as grandes questões a serem resolvidas. Energia é uma delas. Agora, falando para irmãos na fé,
cristãos que queiram se engajar com o desenvolvimento tecnológico na área de energia e mudança climática, eu entendo que tem aí um chamado, uma vocação especial para o cristão. O cristão é chamado para zelar pelo cosmos, pela criação de Deus, governar, desenvolvê-la, explorá-la, mas cuidar e guardar o jardim, o cosmos que Deus criou. Então, não dá para o cristão pensar assim, já que vai tudo terminar mesmo, vamos acabar e consumir esse mundo, porque vai terminar mesmo. Não é? Sabe aquele pensamento, já que vai tudo terminar, a escatologia está decretada aí mesmo, então vamos... É uma visão escatológica muito fechada. Não é assim, não. Deus nos deu o mandato de zelarmos pelo cosmos e assim trabalharmos para antecipar o reino. E parte disso é nós cuidarmos, explorarmos bem o planeta e os recursos que Deus nos deu. Então, o cristão tem por obrigação, diante de Deus, uma posição que explora com responsabilidade. Mas é responsabilidade diante de Deus. A motivação vem dele. É diante da face dele, não é só para ficar mais rico, deixar um planeta melhor para a próxima geração, cuidar da biodiversidade, é tudo isso também diante da face de Deus, que é a nossa responsabilidade última. É verdade. Fazendo uma piadinha, eu lembrei agora, tem um meme que rolou essa semana que diz assim, está na hora de nós pensarmos que tipo de planeta nós queremos deixar para a rainha da Inglaterra, porque com certeza ela vai continuar viva por muito tempo ainda. Não, pois é, né? Essa daí vai continuar, com certeza. Professor, obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. É sempre um prazer recebê-lo, né? Enfim, nem preciso dizer volte sempre, porque a gente, sempre que tem um assunto, a gente manda mensagem e convida para participar com a gente aqui no nosso programa. Muito obrigada. Vamos falar mais de energia, de fontes renováveis, de emissões. É um assunto muito importante, tem bastante coisa para explorar, tá bom? Fiquem ligados nesse tema que vale a pena. Vamos sim, vamos voltar a falar desse assunto com certeza. Obrigado, professor Gutuassi, professor da Escola Politécnica da USP, presbítero Gutuassi, né, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, que já está estourado aqui, a gente tem que ir embora correndo de novo. Ai, meu Deus, vamos correndo, então vamos correr. Notícias do Bem está chegando ao fim. Nosso encontro, de segunda a sexta, às 11h30, com horário alternativo, às 18h, às 6 da tarde. É verdade. Lembrando que tem o IPP Play para que você possa ver e rever quantas vezes você quiser. Essa está a nossa versão ao vivo. Agora tem Conversa da Tarde com o Marcos Melo e os seus convidados especiais. Se você está acompanhando a nossa versão alternativa, né, o horário das 18 horas, a partir de agora tem culto restaurado pela palavra. A gente volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h30 da manhã. Tchau. Tchau, tchau.